Isso. Olha só. Então é o seguinte. Então a gente vai trabalhar com essa matéria, Fundamentos de Economia, tá ok? É uma matéria muito bacana de se estudar, porque ela vai aliar o que vocês estão vendo, o que vocês já viram em contabilidade, e o que a gente precisa saber, o que está acontecendo, né, no nosso mercado e na nossa economia hoje, através de alguns conceitos. Deixa eu só colocar todo mundo aqui para entrar aqui. Isso, está todo mundo ok aí, não é isso? Então, aqui, ó, a disciplina chama Fundamentos de Economia, o nosso curso de Administração e Ciências Contábeis. Aí aqui está. O que eu fiz? Roteiro da aula hoje, apresentação da disciplina, vou fazer como a gente fez ontem, aplicações da ementa. Essa aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como é que ela está lá no ambiente e como é que eu espero que vocês consigam estudar isso para a gente andar sempre junto nos nossos encontros aqui. Tomara que em setembro a gente já comece isso presencial. Vocês vão ver aqui, ó, que o nosso primeiro tópico, princípios econômicos fundamentais. Olha como é que funciona isso lá. Ó. Olha aqui, ó. Então, a gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem 16 unidades de aprendizado. Não foi assim que eu falei? Então, aqui, ó, princípios econômicos fundamentais. É o primeiro. Depois a gente vai estudar microeconomia e macroeconomia, lei da demanda e variáveis, lei da oferta e variáveis, concorrência perfeita e oligopólio, custos de produção, ponto ótimo de maximização dos lucros, fator fixo e fator variável para obtenção de lucros, produtividade média e produtividade marginal, monopólio e concorrência monopolistas, princípios agregados macroeconômicos, principais indicadores da atividade econômica no Brasil, principais funções da moeda, que a gente chama de política monetária, variáveis que afetam tanto as exportações quanto as importações. Isso aqui a gente está passando, isso aqui na situação atual do mundo hoje, o principal problema está aqui, ó, em exportar e importar. E a carga tributária e gastos públicos. O nosso grande problema econômico hoje no Brasil é isso aqui, carga tributária e gastos públicos. Vocês têm ciência de que nós somos responsáveis pelo pagamento de toda a classe política que tem no Brasil através de recolhimento de impostos? Fala comigo. Tem ou não tem? Fala, gente. Vocês não falam nada comigo, tem hora eu fico doido aqui. Mas então vão. Aí como é que funciona isso? Como é que vai funcionar? Quando vocês clicarem lá no AVA, já vai aparecer isso aqui, ó. Princípios econômicos fundamentais, que é a primeira janelinha aqui, tá vendo? Aí ela tem o nome de princípios econômicos fundamentais. Depois vai para essa outra aqui, tá vendo que eu falei para vocês que tudo ia seguir uma ordem cronológica daqui até embaixo? Beleza. Aí o que eu fiz hoje? Aí nós vamos para a segunda, mas aí eu vou ter que abaixar vocês aqui só um pouco. Olha só. Nessa primeira aqui, ó, princípios econômicos fundamentais, depois que vocês clicarem lá, vai aparecer isso aqui, ó. Nessa unidade de aprendizagem, vamos começar estudando e classificando os fatores de produção e os bens e serviços ofertados na economia. Em seguida, vamos utilizar o fluxo circular para entender o funcionamento da economia. Então, depois de todos aqueles itens que está lá, que vocês viram, vocês vão ter que ser capazes de responder isso tudo aqui. Tá ok? Depois disso, vem a segunda. Olha aqui, ó.
que a gente chama de desafio. Eu coloquei a setinha aqui para vocês verem que é aquela bandeirinha lá, ó, seguindo a ordem cronológica aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Olha o desafio aqui. Eu trouxe ele para cá para a gente ver. O que que tem lá dentro desse desafio? Eu chamei aqui de conceitos básicos. Vocês vão anotando aí no caderninho para mim, que isso agora a gente tudo começa a valer ponto. Primeira coisa, eu preciso que vocês me falem na próxima aula o conceito de custo de oportunidade. Está aqui, ó. Dentro desse conceito de custo de oportunidade, a gente tem a seguinte situação. Argumente o que aconteceria no sistema econômico, custos versus resultados, caso optasse pela redução da poluição e o que aconteceria caso optasse pelo aumento da produção de automóveis. Aonde que está embasada essa pergunta aqui? Depois que vocês responderem essa pergunta para mim aqui, que está aqui dentro do material desse desafio aqui. Tá ok, gente? Tá dando para entender até agora? Fala comigo. Fala, gente. Sim, tá dando certo. Eu até olhei esse conteúdo lá, Paulo. Isso. Então, beleza. Então, vai me ajudando. Então, aqui é o primeiro, ó, é o segundo quadrinho do ambiente. Depois, vem o terceiro, que a gente chama lá de... Eu escrevi infográfico, eu escrevi infigráfico. Eu vou consertar isso aqui. Que é essa figurazinha aqui. Isso seguindo a ordem lá do sistema. Tá ok? O que que tem dentro desse infográfico aqui, ó? Classificação dos diferentes tipos de bens e serviços no sistema econômico. Eu preciso que vocês saibam o que que são bens livres, o que que são bens econômicos, o que que são bens materiais, o que que são serviços, o que são bens de consumo, o que são bens de capitais, que podem ser duráveis e não duráveis, finais e intermediários. Então, dentro desse tópico aqui, ó, vocês têm que me responder todas essas perguntas aqui, ó, e indagações, para a gente ir caminhando dentro do aspecto econômico que o Brasil está passando. Aí, beleza. Passando o infográfico, a gente tem conteúdo do livro. Pus a setinha aqui para vocês, que é um livrinho. Tá vendo? Aí, esse livro, olha só, ele vai abrir também com o seguinte título: Princípios Econômicos Fundamentais, Objetivos de Aprendizagem. Ou seja, o que é que tem aqui dentro que vocês vão ter que entender? Ao final desse texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados. Está aqui, ó. Classificar os fatores de produção no sistema econômico, escrever os diferentes tipos de bens utilizados e produzidos no sistema econômico. Olha lá. Não é que não, gente. E depois explicar o funcionamento da economia pelo modelo de fluxo circular. Isso aqui eu olhei lá, eu tinha aprovado a disciplina ontem, são 13 páginas para leitura. Vocês viram que está seguindo uma ordem aqui, ó, classificar os fatores de produção. Olha os fatores de produção aqui em cima, tá vendo? Como é que é intuitivo e autoexplicativo? Pois então, depois a gente vem para baixo. Está aí o conteúdo do livro. Depois do conteúdo do livro, vem essa lâmpadazinha aqui, ó, que é um vídeo curtinho de 5 minutos, explicando esse círculo aqui, ó. Mercado de bens e serviços, empresas vendem, empresas compram, bens e serviços comprados. Aí está aqui explicando, famílias consomem bens e serviços, possuem fatores de produção e os vendem, terra, trabalho e capital, que a gente chama de fator de produção. Depois a gente vem com mercado de fatores de produção, famílias vendem e empresas compram, seguindo a essa lógica aqui. Depois a gente tem insumos de produção e, por último, do ciclo, empresas produzem, vendem bens e serviços, compram e utilizam fatores de produção.
Tá vendo que tem uma setinha aqui, ó? É um vídeo de 5 minutos explicando como é que funciona isso aqui. Aí eu coloquei para vocês aqui preço e demanda, economia circular versus renda e salário. Agora eu preciso que vocês me ajudem. O que acontece com o preço? O que acontece com o preço de um produto quando a demanda aumenta? Demanda, o sinônimo é procura. Vocês vão ter que falar comigo. Fala comigo agora. O que acontece com o preço de um produto quando a procura aumenta? Fala comigo. Diminui? Diminui ou aumenta, gente? Fala comigo. Fica mais caro. Quando a procura aumenta. Isso aí, eu gosto de aula assim. Nós temos que conversar toda hora. Vamos pegar um exemplo. Aí, eu moro aí também, né? Mas eu tô aqui, mas vamos dizer que eu tô aí. Época do café, não é? Café aí tá na cheia, não tá isso? Ou não? Sim. Tá, beleza. O preço do café subiu. A procura aumenta ou diminui? Ou depende? Fala, Fábio, fala, Vitória. Todo mundo tem que falar, mesmo estando errado. Para quem vende, é mais interessante vender quando o preço do café aumenta, mas para quem compra, é mais interessante vender quando o preço do café está em baixa. Exatamente. Não, mas agora a gente precisa fazer uma regra geral. Quando o preço de um produto aumenta, a procura dele diminui ou aumenta? Diminui. Diminui. Aumenta. Não, diminui, o Fábio está correto. Se o preço do produto... Pode rir, gente. Importância não. Se o preço de um produto aumenta, a procura dele diminui. Porque o que acontece? Se o preço aumentar, a procura dele vai diminuir. Vocês não concordam, não? Fala comigo. Sim. Exatamente. Mas então por que Pergunta. Por que quando a demanda aumenta, o preço cresce? Aí é o Quando o preço contrário. cresce, Porque aí exatamente. Quem falou comigo isso? Vanessa. Vanessa, é isso mesmo. Quando isso aqui está maior do que isso, por que o preço diminui? Porque ninguém quer. É exatamente o que acontece com o café aí. O café é um exemplo difícil da gente dar, porque existem vários tipos de café no mercado aí, não é isso? Mas, por exemplo, quando tem café sobrando aí, o que acontece com o preço do café? Para venda? Diminui. Diminui, ué. Então, quanto maior a demanda, ou seja, quanto mais produto a gente tem, menor vai ser o preço dele. Isso é o que está falando dentro desse videozinho aqui, ó, básico. É a relação entre preço e demanda. Aí eu coloquei aqui economia circular versus renda, tá vendo? O que eu quero que vocês entendam? Qual que é a base sólida da nossa economia hoje? Ou vou mudar a pergunta. O que a gente precisa hoje, na atual circunstância do que o país está, ou antes que a gente vivia, do que a gente precisa para sobreviver dentro de uma estrutura capitalista? Fala comigo. Vender e comprar? Vender e comprar. Esse vender e comprar precisa de quê para isso? De bens. Não. Bem não. Quase. Você vender e comprar, você precisa de dinheiro. Como é que chama dinheiro para nós? Renda. Capital? Renda, capital, pode ser. Renda ou capital. Aí, da onde que vem essa renda ou capital? Fala comigo, gente. Você não tem que ter renda? Só não pode falar que é roubando. Você não tem que ter renda? Não pode. A gente não tem que ter renda? A renda aqui, ó, você viu, tá vendo aqui que eu coloquei salário? A renda está intimamente ligada ao salário, porque o salário nada mais é que uma subdivisão da renda. Aí, o que acontece? Tem diversas maneiras da gente ter renda. A que interessa para nós são as admitidas por lei. Por quê? Porque a gente está estudando 2 cursos que a gente tem que estar trabalhando com dinheiro legalizado. Vocês concordam que a gente pode vender bens e serviços para ter renda? Fala comigo. Sim. Pode, não pode?
Só que essa venda aqui, ó, ela tem que ser de qual jeito? Ela pode ser uma venda. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Ela pode ser uma venda sem estar tributada e pode ser uma venda sem estar declarada para a Receita? Fala comigo. Não, não pode não. Não, Pode. pode não. Pode. É problema que pode. Olha só, vamos dizer, nós estamos na pandemia, não é isso? Vou pegar o Fábio de exemplo. Pode, Fábio? Pode. Vamos dizer que você começa a fazer para vender aí na sua casa aqueles bolos de pote, tá ok? Você faz 100 bolos de pote e vende a R$2 cada pote. Por dia você tem R$200 de... Vamos pular, você tem R$200 de venda, aí vamos dizer que você tem R$50 de lucro, tá ok? Para quem que você vai declarar isso por enquanto? Só para mim. Só para você mesmo. Então isso está errado? Não. Não está. Desde que seja para a gente entender esses conceitos aqui. Porque o que vai acontecer? Você vai vender só 200 hoje? R$200? Hoje eu vendi Qual só que é a 200. tendência? É aumentar e legalizar. Exato. A tendência é aumentar e legalizar tudo aquilo que a gente faz para arrecadar renda, não é assim? É por isso que o governo e os órgãos competentes ficam em cima do que a gente tem de renda. Aí eu vou voltar lá uma coisa que eu acho que vocês já estudaram. Qual que é o princípio contábil que fala sobre renda? Vocês lembram? Ou vocês não estudaram isso ainda? Princípio contábil. Isso. Eu acho que a gente não estudou, não. Então eu vou contar para vocês. Tem um princípio contábil que chama princípio da entidade. Os bens da pessoa física não misturam-se com os bens da pessoa jurídica. Mas nós não estamos falando de renda aqui? Para falar. Isso a Verônica falou com a gente, sim. Beleza. Primeiro dia eu falei isso. Isso, nós vamos lembrando. Então, isso aqui, ó, nós vamos falar agora, nós vamos mudar a palavra de bem, nós vamos falar a palavra renda. A renda da pessoa física, ela não pode se misturar com a renda da pessoa jurídica, porque senão a gente não consegue ter um acompanhamento econômico da real situação que a gente vive. Que eu falo o seguinte, pessoa física por um lado, pessoa jurídica por outro. Está dando para entender? Quando vocês começarem a entender isso, vocês vão ver que o salário de vocês tem que ser o salário... Isso, só um minutinho, só consertando uma coisa. Quando passar a ter salário e vocês forem donos ou proprietários da empresa de vocês, vocês têm que ter um salário para a pessoa física e uma retirada para a pessoa jurídica, para isso tudo aqui girar. Vocês conseguem entender isso? O grande problema, ou a grande questão de tudo, é que a gente paga imposto para as duas coisas. Tanto imposto para a pessoa física, tanto imposto para a pessoa jurídica. Tá ok? Deu para entender esse círculo aqui? A relação entre preço e demanda, economia circular, renda e salário. Dúvidas nisso? Para eu poder, tipo assim, ter que declarar, existe um requisito de, tipo, eu vendo tanto, aí eu começo a declarar, ou só quando eu começo, tipo, montar um negócio de verdade? Vamos por partes. Pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa física. Eu tô começando agora, só que aí tipo assim, exige... eu tô vendendo agora, consegui vender R$10.000 por mês, só de bolo de pote. Aí eles começam a querer, ou tipo assim, tem uma quantidade assim? Olha só, por lei não pode nem 1.000. Mas o que acontece? O governo fez a implantação do MEI. Todo mundo já ouviu falar no MEI lá? Microempreendedor individual, correto? O faturamento anual do MEI tem que ser 66 mil mais 20% de 81 mil. Então, a Receita passa a te ver como dinheiro transações na sua conta de pessoa física acima de 80 mil. Mas eu não posso falar que está certo, não, tá, Fábio? Isso está errado. O certo é você começar o seu negócio registrado. Acontece isso no Brasil? Não acontece. Primeiro, a pessoa tenta para depois legalizar a sua situação. Deu para entender isso? Beleza. Aí depois tem o que a gente viu aqui, né? Dicas do professor. Aí a gente vem para esse outro. Ó. Olha só. Exercícios.
Então, vocês vão encontrar lá esse livrinho aqui, bonitinho. Exercícios de 1 a 5. São 5 questões de múltipla escolha. Alguém já viu isso lá? Ou melhor, alguém já respondeu isso lá? Não cheguei nessa parte ainda, não. Pois é. Não, não. Vocês estão vendo, gente, como é que o conteúdo é extenso? É a mesma... A gente não posso falar que é a mesma coisa, que eu vou estar mentindo. É como se a gente estivesse numa sala de aula, tendo um tempo para estar fazendo isso tudo aqui. Vocês entendem como é que é a percepção que a gente tem que ter um tempo para fazer isso? Porque o que acontece? Você pode entrar em qualquer risquinho desse aqui lá, ó, mas o tempo que você vai gastar para finalizar isso aqui é mais de 2 horas, para ser bem finalizado. Vocês entendem o que eu estou querendo falar para vocês? É assim que a gente vai caminhar. Posso ir para frente? Então tem aqui. Ô, Paulo, Vá comigo. esclarecendo uma dúvida, os outros professores já responderam assim. Mas no caso, se a gente errar, não tem problema não, né? Tipo Para assim, mim, não. Eu não quero que vocês errem nunca. O erro, gente, faz parte de qualquer tipo de aprendizado. Tem que errar mesmo. A gente não acerta tudo, não. Vocês não podem errar na prova. Aqui pode errar toda hora. Aí o que eu vou fazer? A gente vai sempre conversar. Se precisar, a gente faz um grupo de economia também, se vocês acharem melhor. Depois dessa aula, se a gente puder fazer um grupo de economia, beleza. A gente faz também. Aí o que a gente vai fazer? Depois disso aqui, ó, que vocês fizerem, eu vou mandar a resposta para vocês e a gente vai comentar resposta por resposta. Resposta. Exercício por exercício. Tá ok? Ô, Paulo, a hora que você me respondeu em si, travou aqui, aí eu não consegui. Pergunta de novo, não tem problema não. Pode perguntar de novo. Se desconta ponto, a gente errar ou não. Não, eu não desconto. Vocês já me conhecem bem a minha didática. A minha didática é a seguinte: eu preciso que vocês aprendam. Errar, vocês não podem errar na prova. Aqui pode errar toda hora, que vai consertar junto, errar junto e caminhar junto. Não tem importância errar, não. Tá? Tá, joia. Só na prova Outra que eu coisa não também, quero. Paulo. Hã? Eu esqueci de perguntar naquela parte lá do desafio. Aí, tipo assim, tem uma caixinha. Tipo, Nós vamos chegar pra você- nele. Ah, não. Já passei dele? Já. Deixa eu voltar. Tem uma caixinha Aí, não. lá no... Aí o desafio aqui. Tá aqui. Aí, tipo assim, tem uma caixa para você responder e tem a opção também de enviar um arquivo. Eu posso optar tanto por um ou para o outro? Tanto por que você achar melhor. Para mim, o importante é fazer. Pode fazer o que você quiser. Tá. Porque no anterior lá que eu respondi, que eu falei que sumiu depois lá da atualização. Te respondi, falei lá que não tinha problema, que eles estavam colocando o AVA no normal, não é isso? Você falou que não tinha problema, que eu não precisaria, tipo assim, responder de novo, não. Não, porque você já Eu fez. tinha- Não precisa. Pode Eu falar. tinha colocado lá na caixinha como estava em anexo e colocado enviado o arquivo. Não, tá ok, não tem importância. Agora não vai acontecer isso mais, não. Tá bom? Tá, João, então. Então tá. Aí a gente Obrigada. vai. Não, que isso. Depois a gente vem, acabou esse. Aí os exercícios. Fizeram os exercícios de 1 a 5. Depois a gente vem. Na prática. Aí vem essa tabuletazinha lá também, ó. Aqui eu estou reproduzindo a mesma coisa que está lá no ambiente de vocês. Aí está aqui, ó. Um dos maiores economistas do século XX popularizou uma fase na década de 70. Não existe almoço grátis. Por que eu escrevi isso aqui? Porque nada no nosso país hoje é de graça. Tudo tem que pagar, não tem, gente? A não ser quando a gente faz por caridade. Frase que deu título ao seu livro e que demonstra a questão da escassez na economia e também a necessidade de remuneração pela utilização de recursos produtivos. Mais uma pergunta que eu preciso de vocês. O que vocês entendem por escassez na economia? Ou melhor, toda economia é escassa, gente? Fala comigo. Pode falar, gente. Errado ou certo, é importância. Não. Escassez quer dizer falta, não? Exato. Então, toda economia Quando o falta. emprego está em falta, alguma coisa assim? Fala, Paulo. Quando o emprego está em falta, alguma coisa assim, que não dá para movimentar a economia? Isso. Aí se a gente vai usar esse termo aqui, ó, escassez econômica ou escassez na economia. Porque não existe em lugar nenhum do planeta uma economia perfeita e uma economia que não tenha escassez, que não seja escassa. Ou seja, ela não é completa de tudo. Sempre vai faltar alguma coisa a se completar. Tá ok? Aí eu coloquei, e o sistema capitalista, os recursos empregados
devem ser remunerados. Está aqui. Isso, por que eu coloquei isso, gente? Alguém de vocês trabalha de graça, gente? Não. Ninguém, gente. Não, é impossível. Tem gente que fala, Paulo, eu trabalho de graça. Eu falo, não, beleza, você trabalha de graça por caridade, eu entendo. Mas todos nós que vivemos num mundo capitalista, a gente trabalha para gerar recurso. Não existe trabalhar de graça para ninguém, não. Ou então interesse. Mas todo interesse é remunerado. A gente só trabalha para ter dinheiro. Não tem outro jeito. Infelizmente é isso. Aí, concluindo, está aqui, ó. Assim, o sistema que regula a viabilidade das decisões é o sistema de preço. Aí vem aquela mesma coisinha que a gente falou lá, demanda e oferta. Não, demanda e oferta, não. Nós falamos lá de quanto maior a demanda, menor o preço, não é isso? Então, o que dita o preço é a quantidade de produto existente no mercado em um determinado período de tempo. Tá ok? Então, aí vem aquela velha frasezinha. Tudo na vida tem um preço. Na economia também. Tudo tem um preço. Tá ok? Aí vem, finalizando aqui na prática. Aí depois, é o último, né? Vem esse moço falando aqui, ó. Eu deixei isso aqui para vocês lá, ó. Sua família irá fazer uma reforma na casa em que vivem. Após o banco fornecer crédito e a aquisição de todo o material da construção será necessário para contratar um profissional de construção. Mas isso só será possível somente se a taxa de juros cobrada pelo crédito ou preço do material ou mesmo do profissional forem viáveis em relação ao orçamento familiar. Estão cansados de saber disso aqui. Nós fazemos isso? Não. Nós contratamos empréstimos com taxas altas e não temos, inclusive o Paulo aqui, às vezes a gente não tem o controle do que a gente ganha. A grande luta nossa é essa. Aí, ó, vocês lembram que lá a gente vai, lá no inicinho, eu falei para vocês que a gente tem que saber o que é fator de produção? Olha eles aqui. Fator de produção é o trabalho, está intimamente ligado ao salário. Aí vem aquela coisa, quanto mais você trabalha, mais salário você vai ter? Na prática, teria que ser assim. Na teoria é assim? Depende do segmento. Capital, juro. Ou seja, quanto maior capital a gente pegar emprestado, mais taxa de juros a gente vai pagar. A não ser que façam mágica, porque no Brasil eu não conheço. Terra e aluguel. A gente constrói para receber renda. Tecnologia e royalty. Isso aqui, ó, é uma compra que a gente faz, tipo um investimento. E por último aqui, ó, vai estar visão empresarial, que visa lucro. Aí vem a pergunta, vocês conhecem algum tipo de empresa que não visa lucro? Fala comigo. Tem alguma? Fala, gente, comigo. Alguma empresa que vocês conhecem que não visa lucro? Tem? Não, não tem. A Não. empresa não. Tem. As filantrópicas, em tese, não visam lucro. Mas que, na prática, é uma coisa que não é verdade. Porque sem dinheiro sobrevive? Não. Não. Elas são obrigadas a declarar filantropicamente as doações que elas recebem. As doações que elas recebem é o quê, gente? Dinheiro. Tá ok? Vamos lá. Aí depois tem um saiba mais, que é esse símbolozinho aqui. Aqui ainda dá mais tempo pra gente. Olha só. Esse símbolozinho aqui, ó. E lá tem no Saiba Mais 2 livros. Nessa unidade são 2 livros que tem lá para vocês estarem pesquisando ou lendo se quiserem. Esse aqui, ó, são as 2 perguntas que vocês vão responder para a gente debater na próxima aula. A primeira é essa: quais são os principais problemas econômicos que o nosso país está enfrentando na atualidade? Vocês podem listar N, mas vocês têm que listar e me falar o porquê que está acontecendo esse problema. Deu para entender, gente? Sim. Beleza. Deixa eu ver. Aí fico muito obrigado. Aí agora... Aqui, Paulo. Hã? Tem como você só voltar o slide para me anotar, fazendo favor? Vou botar no AVA agora para vocês, tudo. Mas tem. Show, Voltei. então.
Não, tá aí. Tá, ok. Mas Obrigada. eu vou colocar lá. Aí eu vou conversar. Agora nós vamos conversar. Peraí. Aqui eu preciso... Aí agora tá todo mundo aqui, não é isso? Sim. Olha só. Gente, aí nós vamos conversar sempre em relação a isso. A gente começou assim. Se a didática estiver atendendo, vocês me avisam. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me avisam também que a gente muda. Tá ok? Mais alguma pergunta? Agora é hora de todo mundo falar. Assim, segunda-feira eu fiquei um pouco perdida lá no AVA para achar onde que estavam as matérias, como é que achava as videoaulas lá, mas eu achei que separado dessa forma ficou mais fácil. Então, beleza. Ficou melhor, então. Sim, é igual segunda e quarta tendo as videoaulas, e esse espaço com os desafios, né, com as atividades separadas, ficou bem melhor. Ficou didático. Vocês estão percebendo? Então, essa foi a intenção da gente, até a gente voltar à presencialidade. Tá? Ô, Paulo, Oi, fala comigo. uma dúvida. Eu vi naquele calendário que você mandou que segunda-feira é feriado municipal em Manhuaçu. E, A gente vai ter aula normal? Como Não. vai ficar? não, aula Não tem, não. né? Não, aula normal com Zoom, não. Vocês vão ter lá a Tá. unidade aberta. Aham, Normal, entendi. aberta. Pode usar lá normal, sem problema. A gente só não tem um encontro aqui no Zoom, que aí a gente vai Tá, fazer na joia. outra segunda. E nem essa matéria, né? A matéria de cálculo. Eu ainda nem postei, não, mas eu vou colocar lá. Ok, Igual obrigada. essa. Não, ok, gente. Aí, Paulo. o Vitória ou a Letícia, vocês podem criar o grupo de economia para gente? Sim, deixa eu Por quê? até olhar aqui, porque hoje me mandaram um link de um grupo, eu não sei de qual que é. Não, não é economia, não. Não. Eu que mandei, mas não foi economia, não. O que eu vou fazer? Se vocês quiserem também, eu posso postar o material de hoje no AVA e o material em PDF no WhatsApp também. Vocês querem? Prefiro. Então, ótimo. Então, eu vou fazer as duas coisas, Letícia. Então, depois que criar o grupo, eu já posto o material lá no AVA e já mando para vocês aqui no WhatsApp. Tá ok? Economia, não é o grupo? Chama Fundamentos de Economia, mas pode chamar de economia, não tem importância. Tá, vou criar aqui. Então, Ô, tá ok. Paulo. Fala comigo, Fábio. Aquele tópico que você disse sobre a escassez da economia, Economia. Uhum. que é sobre não ter uma economia perfeita. Um exemplo, sim, podia ser como, vamos dizer, um problema que está acontecendo, que é a retirada do dinheiro dos impostos, né, de forma ilegal. Exato. Aí gera, né, uma insatisfação nas várias empresas de todo o Brasil, que gera sonegação de impostos, Não. Isso. e aí que gera falta de dinheiro nos órgãos públicos, e poderia ser alguma coisa assim também? Poderia, não. É isso aí. Esse raciocínio. Só que esse raciocínio que você teve, a relação dele é que só satisfaz o governo. Você entende isso? Vocês estão acompanhando a economia que eles estão querendo criar outro imposto? Não, qual que é o imposto que eles estão querendo Eles criar? estão querendo criar um imposto para quem é lucro real, lucro presumido em cima de produtos eletrônicos. O negócio não está fácil, não. Mas foi barrado. Produtos eletrônicos não era documentado também, não? Hã? Não causava, não tinha imposto sobre produtos eletrônicos, não? Não tinha, eles queriam criar outro. Outro em cima ainda Outro mais? em cima, outro em cima. Foi barrada a reforma. A primeira parte da reforma tributária foi barrada. Porque enquanto não Entendi. consertar essa, não adianta fazer outra, não. É impossível. Vocês vão ver isso no decorrer do nosso curso todo, os tipos de tributações, como é que funciona o recolhimento de impostos. Vocês vão ver que não tem condição de ter mais imposto. A gente não dá conta de pagar imposto. Quando eu falo a gente pessoa jurídica. Não tem condição, não. Quebra mesmo. Mais alguma coisa, gente? Beleza. Paulo, criei o grupo já, tá? Então tá. Então eu vou postar primeiro, eu vou postar o vídeo lá, vou postar o material novo e já mando para vocês no WhatsApp também. Tá ok? Tá joia, então. Beleza, gente. Obrigado. Boa noite. Qualquer coisa é só chamar que eu tô às ordens. Boa noite para Boa noite. Fica com Deus aí, tá? Precisar, tô aí. Um abraço. Boa noite. Tchauzinho, abraço. Tchau.